Porque todas as vidas terminam com a morte. Esta é uma interrogação que todos conhecem, mas que ninguém compreende verdadeiramente, e representa um eco sombrio que ressoa através de milhares de milhões de anos de evolução. Desde os primeiros organismos unicelulares até as magníficas civilizações galácticas, na realidade, isso não se limita apenas à vida. O nosso planeta azul, a nossa morada transitória e o inteiro universo infinito operam de acordo com uma tendência inelutável em direção a um colapso inevitável. Trata-se de uma lei fundamental, um decreto implacável gravado profundamente no tecido da realidade. Nem poderes divinos nem tecnologias avançadas podem alterá-lo. Imaginemos viajar para trás no tempo, não com meios físicos, mas através da inteligência humana, regressando ao momento em que a consciência começou a brotar entre entidades complexas. Há aproximadamente 5.000 milhões de anos, numa magnífica galáxia em espiral situada nos confins observáveis, conhecida como Messier 87. Existia uma entidade dotada de uma consciência que supera com creces a nossa compreensão. Esta entidade, talvez o resultado evolutivo de milhões de eternidades, encontrou-se com o capitão de uma nave interestelar que havia presenciado a formação e o colapso de inumeráveis mundos. No profundo silêncio do espaço interestelar, aquela entidade formulou uma pergunta simples, mas gravosa. Capitão, qual é o destino último do universo? A resposta ressoou não como um som no frio habitáculo metálico, mas através de uma transmissão mental direta. O colapso. O colapso. O que é este conceito? É uma palavra e um resultado, mas a sua essência é extraordinariamente potente. Possui a força de modelar tudo o que existe e, no entanto, escapa facilmente a uma compreensão imediata. Desliza de definições rígidas e oculta-se em cada sutil mudança. Para compreender este decreto, devemos regressar às origens da ciência física, ao período em que a humanidade estabeleceu pela primeira vez os fundamentos para entender a energia. No início do século XIX, mentes brilhantes como Sadi Carnot e mais tarde Rudolf Clausius descobriram que a energia é a força propulsora absoluta que governa o mundo. Alcançaram um brilhante sucesso no desenvolvimento da Lei de Conservação da Energia, ou seja, a primeira lei da termodinâmica. Esta lei confirma que em um sistema fechado a quantidade total de energia permanece constante. A energia não aparece do nada nem desaparece, apenas se transforma de uma forma para outra. Isso representou uma grande liberdade e uma garantia de que nenhuma força misteriosa consumia secretamente os nossos recursos. Contudo, no processo aparentemente perfeito de transformação da energia, ocultava-se um problema espinhoso, uma realidade cruel. Por muito que os cientistas testassem métodos diferentes, por muito refinada que fosse a tecnologia, a energia não podia transformar-se nunca com uma eficiência de 100%. No processo de transformação, uma certa porção de energia era inevitavelmente perdida. Não desaparecia do universo, mas convertia-se em uma forma inutilizável. Convertia-se em energia dispersa e desordenada, incapaz de realizar trabalho útil. Esta perda, reconhecida pelos físicos como o esgotamento do potencial de trabalho, e a porção inutilizável, foram denominadas posteriormente colapso ou, mais precisamente, aumento de entropia. No final, este conceito foi sistematizado de maneira rigorosa e tornou-se a segunda lei da termodinâmica, uma das leis mais inquebrantáveis da natureza. Todos os processos de transformação da energia produzem colapso. Nos termos mais intuitivos e compreensíveis, o colapso pode ser visto como entropia, ou seja, a medida do desordem e da distribuição da energia dentro de um sistema. De acordo com a segunda lei, todas as coisas no universo, cada sistema, progridem naturalmente em direção a um estado de entropia máxima. Este é um estado de equilíbrio térmico no qual toda a energia está distribuída uniformemente, sem diferenças de temperatura, pressão ou densidade, e incapaz de produzir trabalho. Trata-se de um estado de absoluta imobilidade, uma visão de um universo silencioso e frio. Isso explica com uma lógica fria tudo o que nos rodeia, porque um automóvel deixado ao ar livre, sem manutenção regular, avaria-se e oxida-se mais facilmente, porque a erosão e a oxidação são processos que aumentam a entropia. Porque uma casa, se não for limpa, torna-se gradualmente suja, com acumulação de poeira e desordem. O ordem requer energia para ser mantido, enquanto a desordem é um estado natural.
E porque as coisas mais belas do mundo envelhecem e desvanecem, estruturas magníficas erodem-se, flores vibrantes murcham, estrelas consomem o seu combustível brilhando. Tudo isso é testemunho de entropia. As nuvens flutuam com o vento, o jade desvanece sob o efeito do tempo e do ambiente. A razão é simples e universal. Para manter a beleza, uma ordem ou um estado de energia concentrada e altamente organizada, é necessário um ingresso contínuo de energia para equilibrar a tendência natural ao desordem. Sem esta energia, a ordem e a beleza não podem durar eternamente. O estado fresco, o momento perfeito não podem preservar-se para sempre. A vida, a entidade mais complexa que conhecemos, opera da mesma maneira, mas de uma forma muito mais dramática. Os seres vivos, desde bactérias unicelulares até elefantes, começam o processo de aumento de entropia desde o momento do nascimento. Os organismos biológicos são estruturas altamente organizadas que mantêm o seu ordem interno através de uma criação contínua. A comida que ingerimos, o oxigênio, a energia, representam uma força potente que utilizamos contra o ascenso incessante da entropia. Tomamos emprestada a energia organizada do ambiente através da luz solar mediada pelas plantas ou por outros organismos, construímos, reparamos. Mantemos estruturas celulares complexas e descarregamos resíduos desordenados no ambiente. Portanto, desde o princípio até ao final, a vida de cada organismo é uma luta incessante, uma corrida contra a morte, uma competição contra o desordem. Através do metabolismo e da homeostase, podemos ralentar a taxa de aumento de entropia, mas não detê-la completamente. Quando a acumulação de entropia dentro do corpo atinge um limiar crítico, quando a capacidade de resistência do sistema biológico ao deterioro e ao desordem supera a capacidade de reparação, a vida cessa. Os mecanismos de autorreparação falham, as reações químicas tornam-se desordenadas e o corpo regressa ao equilíbrio térmico com o ambiente decompomos-nos. O único aspecto que cada indivíduo pode controlar em medida mínima é a velocidade deste processo, através do estilo de vida, da nutrição e mesmo da genética. O mesmo princípio aplica-se em uma escala muito mais ampla em inteira civilização humana. Desde o momento em que os nossos longínquos antepassados, os símios erguidos, aprenderam a controlar o fogo, uma ação que criava ordem local utilizando energia química armazenada nas árvores, até aos rápidos desenvolvimentos da era atual da tecnologia da informação e da energia nuclear, a sociedade humana não está garantida para progredir linearmente ou civilizar-se. Pelo contrário, como qualquer outra coisa no universo, sem uma intervenção contínua e maior da energia, a humanidade e os seus logros ao final procedem em direção à uniformidade e ao desordem. As invenções tecnológicas avançadas, a exploração de combustíveis fósseis, a energia renovável ou a energia de fusão nuclear do futuro são essencialmente métodos mais sofisticados para suprimir a acumulação de entropia na nossa esfera de influência. Construímos supercomputadores para processar a informação criando ordem informativa, erigimos cidades resistentes a desastres criando ordem física. Mas todos estes esforços requerem um enorme gasto de energia. Na civilização moderna, a energia necessária para manter um progresso estável e a ordem é imensa e acarreta sempre um custo sob a forma de poluição, emissões de gases de efeito estufa, esgotamento de recursos não renováveis e, de acordo com o último relatório sobre dados ecológicos da União Internacional para a Conservação da Natureza, taxas aceleradas de extinção de espécies como transferência de entropia ao ambiente. Utilizando energia organizada armazenada durante centenas de milhões de anos, como os combustíveis fósseis, criamos ordem social temporária. Mas ao mesmo tempo aumentamos o desordem a nível terrestre e atmosférico. De acordo com a lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza de 2025, atualmente foram avaliadas 172.620 espécies, entre as quais 48.646 estão ameaçadas de extinção. Isso representa uma prova direta do aumento de entropia devido à mudança climática e à destruição de habitats. Estes dados, na atualização de 2025, revelam também um declínio global das aves, que as focas árticas estão ameaçadas pela mudança climática, com um aumento de 76% nas espécies de borboletas europeias ameaçadas na última década e que mais de metade das espécies de aves estão em declínio.
com 3 espécies de focas árticas aproximando-se da extinção. Os físicos especialistas em energia demonstraram que a entropia não pode ser eliminada completamente do universo. Podemos criar regiões locais de ordem, oásis temporários de estrutura e informação, por exemplo, células vivas, cidades ou galáxias. Mas em troca transferimos e aumentamos a entropia em outros lugares. O equilíbrio energético sempre se preserva, apenas muda a distribuição. Desde que os cientistas descobriram a segunda lei, está claro que a imortalidade biológica ou a eternidade física é um sonho contrário à lei mais fundamental da natureza. Tudo procede inevitavelmente em direção a uma maior desordem. A evolução do universo começou aproximadamente 13,8 mil milhões de anos atrás, com o Big Bang, um ponto singular extremamente quente e denso, um estado de entropia muito baixa, em comparação com o presente, e trata-se de um processo que evolui em direção a uma desordem cada vez maior. As galáxias formam-se a partir de nuvens densas de hidrogênio e hélio, as estrelas nascem e morrem. Elementos pesados são sintetizados nos núcleos estelares e dispersos no universo através de explosões de supernovas, processos violentos de distribuição de energia e matéria. Tudo isso são fases da viagem em direção ao equilíbrio térmico. O universo evolui com o aumento do desordem e neste fluxo alguns eventos parecem predeterminados. Desde as formas de vida mais pequenas, com ciclos vitais que terminam em horas, até o plâncton de vida breve ou entidades maciças, como os pinheiros Bristlecone, que podem durar milhares de anos. Cada entidade tem limites temporais e estruturais. Em escala cósmica, o nosso Sol, um imenso reator de fusão nuclear, tem uma vida estimada de aproximadamente 10 mil milhões de anos. Atualmente, o Sol tem cerca de 4,6 mil milhões de anos, o que significa que está a meio do seu caminho. E no futuro transformar-se em uma gigante vermelha para depois converter-se em uma anã branca, um processo inevitável de colapso energético. Um século, em comparação com a vida do universo, pode ser um simples pestanejar, um intervalo insignificante. Mas para a percepção e a experiência humana, um século parece imensamente longo. Suficiente para construir impérios e ver o seu colapso, para transformar completamente a tecnologia e a sociedade. No entanto, mesmo os impérios mais grandes, as estruturas mais monumentais não podem escapar à erosão da entropia. De acordo com a lei da entropia, em um futuro inimaginavelmente longínquo, talvez milhares de milhões ou bilhões de anos, a partir de agora, o universo mesmo alcançará um cenário conhecido como morte térmica, ou seja, grande congelamento ou morte térmica do universo. Neste cenário, as estrelas apagam-se gradualmente, os buracos negros evaporam através da radiação de Hawking e as partículas fundamentais, se a teoria do decaimento do próton se confirmar, decaem. Toda a matéria dispersa-se quase indistinguivelmente, o universo torna-se frio, escuro e homogéneo, sem gradientes energéticos para sustentar vida ou atividade. No entanto, investigações recentes oferecem alternativas interessantes. Por exemplo, análises da energia escura sugerem que a constante cosmológica poderia ser negativa. Isso implicaria que a expansão do universo se detivesse e se invertesse em um grande colapso dentro de 2 ou 3,3 mil milhões de anos, colapsando em um estado denso. Mesmo nestes modelos, o aumento inevitável da entropia continua e sublinha o caminho último do universo em direção ao colapso. De acordo com investigações de 2025, a vida do universo é estimada em cerca de 33 mil milhões de anos. Isso é muito mais breve do que as estimativas anteriores e indica que, com o enfraquecimento da energia escura, a expansão ralentizará e ao final levará ao colapso. De acordo com os cálculos de um físico da Universidade de Conan, o universo aproxima-se do ponto médio da sua vida de 33 mil milhões de anos. Apoiado por novos dados sobre a energia escura, com estimativas variando entre 20 e 33 mil milhões de anos para o grande colapso, com base em observações de energia escura que sugerem uma diminuição na sua densidade. Qual é a energia que governa este aumento incessante? A resposta é a energia mesma do universo, através da sua distribuição. E a pergunta filosófica última que perturba cosmólogos e filósofos: o que há para além deste universo em evolução? Um espaço exterior com entropia mais baixa ou um nada absoluto?
Talvez com a nossa percepção atual e os instrumentos físicos não possamos obter a resposta completa ao final. Mas a viagem para compreender esta morte inevitável é a força propulsora que nos impulsiona a desenvolver incessantemente a vida e a inteligência no nosso tempo limitado. Enquanto o universo procede ao longo do seu imenso caminho de colapso, os cientistas buscam obstinadamente maneiras de ralentar este processo ou explorar novas fontes de energia antes de que chegue a morte térmica. Por exemplo, investigações em física quântica e teoria da informação revelam a profunda conexão entre informação e energia, sugerindo que o processamento e o armazenamento da informação têm limites mínimos de entropia. Isso define-se como limite de Landau e determina a energia mínima necessária para apagar um bit de informação. Isso demonstra que mesmo nos sistemas de cálculo mais pequenos, o desperdício de energia e o aumento do desordem são inevitáveis. Em laboratórios como o Sono Fermilab, os físicos trabalham para iluminar novas partículas fundamentais e interações, não só por conhecimento puro, mas com a esperança de encontrar uma gestão energética mais eficiente e mesmo vias de escape locais temporárias ou leis físicas inexploradas. Os desenvolvimentos recentes na coerência quântica, por exemplo, estendendo a coerência dos qubits transmon a milissegundos ou aumentando a coerência quântica com cristais de terras raras a dezenas de milissegundos, proporcionam perspectivas para manter estados quânticos ordenados durante mais tempo e potencialmente revolucionar o cálculo quântico e a eficiência energética. Investigações de 2025 apresentam um enfoque geométrico para caracterizar a coerência quântica através de diagramas entrópicos, mapeando o espectro dos autovalores da matriz de densidade para compreender mais profundamente as dinâmicas entrópicas de sistemas complexos. O evento Explorar o Universo Quântico do Fermilab sublinha como os avanços na coerência, produção e design podem remodelar campos desde a ciência de materiais até à busca da matéria escura. Engenheiros de Princeton desenvolveram qubits supercondutores que duram 3 vezes mais e, com cristais de terras raras, estenderam a coerência a dezenas de milissegundos, enquanto avanços do NUST e SQMS em qubits de maior coerência abrem caminhos para computadores quânticos mais robustos. Os desenvolvimentos recentes na física da matéria condensada oferecem exemplos surpreendentes de sistemas complexos que exibem comportamentos resistentes ao colapso durante breves períodos. Investigações sobre supercondutores a alta temperatura ou líquidos quânticos complexos mostram a formação de ordem quântica a nível atômico. Por exemplo, investigadores do Instituto Tecnológico de Massachusetts, estudando sistemas quânticos de muitos corpos, revelam formas de ordem quântica em que estados quânticos entrelaçados resistem ao ruído térmico ambiental, mantendo a coerência durante mais tempo do esperado. No entanto, criticamente, estes estados requerem um isolamento extremo do ambiente exterior. Isso significa manter uma energia significativa para prevenir a infiltração de entropia externa. Na biologia, a batalha contra a entropia é mais evidente nas investigações sobre o envelhecimento. Investigadores como a equipa do Dr. David Sinclair da Universidade de Harvard centram-se em vias moleculares que controlam a reparação do ácido desoxirribonucleico, a função mitocondrial e as vias epigenéticas. Os telómeros, segmentos protetores nas extremidades dos cromossomas, encurtam em cada divisão celular e representam uma indicação direta do aumento de entropia através do desgaste genómico. Intervenções potenciais incluem a ativação da enzima telomerase ou tratamentos que se dirigem ao nicotinamida adenina dinucleótido, mas estes apontam a retardar ou ralentar o ascenso da entropia no corpo, não a invertê-lo completamente. Mais recentemente, investigações sobre a reprogramação celular, utilizando os fatores de Yamanaka, demonstram a capacidade de rebobinar o relógio biológico das células maduras. E de acordo com as predições de Sinclair, um fármaco para inverter o envelhecimento poderia surgir antes de 2035. No entanto, a aplicação segura e efetiva em todo o organismo permanece como um desafio significativo e equilibra a criação de nova ordem com o risco de desordem incontrolado, como o cancro. Investigações de 2025 sublinham as contribuições de Sinclair em provas clínicas do nicotinamida adenina dinucleótido e confirmam o potencial da reprogramação epigenética.
para ralentar os mecanismos do envelhecimento. Sinclair prevê que pílulas que se dirigem a genes específicos estarão disponíveis em uma década, com avanços em suplementos como NMN e resveratrol apoiando a saúde celular. Na cosmologia, as observações mais recentes do telescópio espacial James Webb continuam a proporcionar dados detalhados sobre a formação de galáxias primitivas e confirmam o modelo cosmológico padrão, que resulta da formação de estruturas a partir de flutuações de densidade iniciais em um estado altamente homogéneo após o Big Bang. Os feixes de luz capturados pelo telescópio espacial James Webb viajam durante milhares de milhões de anos e representam uma prova visual do aumento de entropia. Quando absorvidos na Terra, a energia radiante daquelas estrelas distantes dispersa-se finalmente, contribuindo em pequeno ao desordem terrestre. Entre os descobrimentos, galáxias em espiral surpreendentemente maduras, como Abell 2744 formadas apenas 1,5 mil milhões de anos após o Big Bang. Buracos negros supermassivos que se alimentam vorazmente na infância do universo e fábricas estelares ultraquentes que indicam um crescimento rápido das galáxias na juventude do universo. Os descobrimentos de 2025 do telescópio espacial James Webb incluem uma nova lua em torno de Urano, a evaporação de uma nuvem de gás hélio em um planeta gigante distante, uma galáxia gêmea da Via Láctea nascida de maneira chocante cedo no universo primordial, a confirmação de um buraco negro supermassivo em crescimento ativo em uma galáxia há apenas 570 milhões de anos após o Big Bang, 8 anéis de Einstein como lentes gravitacionais. Uma ponte luminosa de gás conectando galáxias anãs como NGC 4490 e NGC 4485. E cerca de 300 galáxias primitivas candidatas que desafiam explicações convencionais, mesmo no campo da inteligência artificial, que parece depender da criação de ordem e informação, a segunda lei reina soberana. Modelos de aprendizagem profunda a grande escala, como os grandes modelos linguísticos, requerem um poder imenso para o treino, consomem gigawatts-hora e produzem calor significativo e emissões de carbono. O treino de modelos como Generative Pre-trained Transformer 4 produz emissões de carbono equivalentes a centenas de voos transatlânticos. E a operação diária de instrumentos como ChatGPT pode utilizar cerca de 3,998 milhões de kWh, suficiente para carregar 8 milhões de telefones. Isso ilustra vividamente que a criação de ordem informativa complexa acarreta sempre uma amplificação do desordem físico e termodinâmico no ambiente. Intercambiamos porções da entropia do universo, combustíveis fósseis, eletricidade por ordem informativa temporária e útil. De acordo com investigações de 2025, os centros de dados cobrirão cerca de 2% do consumo global de eletricidade em 2025, ou seja, 536 TWh. Embora pequenas mudanças possam reduzir o uso energético em 90%, a expansão rápida da inteligência artificial acarreta ainda custos de recursos imensos. Nos Estados Unidos, os centros de dados utilizaram 4% da eletricidade total em 2024 e prevê-se que dupliquem para 2030, com a procura de energia dos centros de dados projetada para duplicar para cerca de 945 TWh globais até 2030, representando um aumento de quase 300% na procura através de 2035. Mais longe, voltando o olhar ao horizonte dos buracos negros, a região do espaço-tempo onde a gravidade é tão forte que nada pode escapar, confrontamos-nos com o paradoxo da entropia. Stephen Hawking demonstrou que os buracos negros emitem radiação térmica, conhecida como radiação de Hawking, e evaporam gradualmente, por muito lento que seja. Isso é um processo de aumento de entropia. Matéria e energia comprimida em um pequeno volume dispersam-se em radiação térmica após a evaporação. Em um futuro longínquo, se os buracos negros supermassivos no centro das galáxias evaporarem, restará uma sopa diluída de partículas fundamentais e radiação térmica extremamente fria, aproximando o universo à morte térmica. Investigações de 2025 calculam que o universo mesmo poderia evaporar em cerca de 10 elevado a 78ª potência anos, considerando efeitos similares à radiação de Hawking.
e apresentam um novo marco que deriva a radiação de Hawking em buracos negros na gravidade quântica de laços. Além disso, sugerem que buracos negros primordiais poderiam estabilizar-se por uma interação escura similar à eletromagnética, retardando seu fim violento até aos dias atuais. Isso poderia aumentar as probabilidades de detecção das suas explosões até 90% e poderiam ser a fonte de neutrinos energéticos misteriosos, com novas observações confirmando que os buracos negros nunca encolhem, apoiando as predições de Hawking baseadas na teoria de Einstein. Então, onde nos situamos neste fluxo? Como entidades capazes de perceber o colapso, parecemos viver em um momento cósmico privilegiado entre o Big Bang e a morte térmica. Uma fase em que energia concentrada suficiente, como a energia solar e os recursos fósseis, está disponível para sustentar a complexidade. No entanto, esta complexidade é transitória. A compreensão mais profunda do colapso não reside apenas na física, mas na filosofia da existência. Se tudo procede em direção à desordem, qual o significado dos nossos esforços, do nosso amor, da nossa criatividade, da nossa ciência? A ciência responde que o significado não está na permanência eterna, mas no processo de resistência à desordem durante a nossa existência. A vida é uma rebelião temporária, uma vela acesa na noite cósmica. A sua beleza reside no drama da luta contra a decomposição. E este é o motivo pelo qual a entidade na galáxia Messier 87 recebeu uma resposta de uma só palavra: o colapso. Esta é a verdade não negociável da realidade. Tudo tem uma vida determinada rapidamente, consumindo energia organizada para manter a estrutura contra o ascenso de entropia. Mesmo se pudéssemos estender a vida individual a milhares de anos, ralentando o envelhecimento biológico, uma empresa milagrosa, aguardariam a erosão da Terra, o colapso gradual energético das estrelas e finalmente o fim do universo. Como entidades conscientes que reconhecem esta lei, a nossa tarefa não é invertê-la, pois é impossível, mas maximizar o intervalo relativamente breve e relativamente ordenado, compreendendo-o, experimentando e criando a ordem local mais luminoso possível antes de que o fluxo inevitável arrase tudo em direção ao equilíbrio térmico final.